Para quem não conhece, esse aqui é o irmão Fábio. Para quem conhece, é o Fábio. Para quem conhece, é o Fábio também. Glória a Deus. Louvado e exaltado pela vida do nosso irmão. Eu queria convidar você a estender suas mãos para frente aqui. Deixa sair o poder das suas mãos. Você também é profeta, você também pode profetizar. Queremos profetizar sobre a vida do irmão Fábio. Ó Pai do céu, em nome de Jesus, papai. Queremos, papai, aqui apresentar o irmão Fábio em tuas mãos. Ó Pai, que o Senhor venha direcionar a vida dele, venha direcionar a boca dele, Senhor. Que tudo que ele venha falar, Senhor, seja direcionado pelo Senhor. Papai, abençoa a sua casa, abençoa a sua família, o seu lar, papai. Abençoa, papai, tudo o que ele faz, papai. Que o Senhor sempre esteja na direção dele, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Quem está animado aí? Depois de um louvor desse, né? Falar que está desanimado, nós vai ter que botar a mão na cabeça e expulsar o bicho. Maravilha. Glória a Deus. Amados, quem está feliz com Jesus? Amém. Eu queria, em tempos que nós vivemos, tempos remotos, a qual o Evangelho de Cristo tem sido diluído, não a Bíblia, não o Evangelho tem sido diluído, mas os cristãos. Infelizmente os cristãos têm se diluído, né? Os cristãos, infelizmente, eles falam muitas vezes do Evangelho, mas infelizmente eles não vivem o Evangelho. E a gente está vivendo um tempo de descaracterização. Nós estamos vivendo um tempo a qual a identidade está sendo diluída. Ou seja, pessoas que dizem cristãs, infelizmente não têm certificado por meio dos seus atos realmente que é cristão. E isso é uma pena, é uma tristeza. E o título da mensagem de hoje é Como Ser um Cristão Autêntico. Quem aqui quer ser um cristão autêntico? Amém? O que é ser um cristão autêntico? Como que eu chego no nível de ser um cristão autêntico? O que eu preciso fazer para ser um cristão autêntico? Nós vamos pontuar alguns textos, vamos estar disseminando no Evangelho algumas passagens e vamos entrar no nível de entendimento e, se possível, nós também nos enquadrarmos aí na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Como que eu sou, ou como que eu me torno, ou como que cria em mim ser um cristão? Ser um cristão autêntico. Porque infelizmente é o que eu disse no início, infelizmente muitos crentes não têm sido autênticos, né? O seu testemunho infelizmente está mascarando a sua vida com o Senhor. Queridos, eu pontuei algumas coisas e vou estar conversando com vocês a respeito disso. Primeiro, para mim ser um crente ou um cristão autêntico, eu preciso de oração. Diga comigo, oração. Oração, nós precisamos orar, amém? Isso é uma necessidade fisiológica do Espírito em nós, nós precisamos orar. Fábio, mas como que eu oro? Eu vou dar um conselho para nós como cristão: separe um tempo para o Senhor. Mas eu não tenho tempo, e aí, como é que eu fico? É a desculpa que muita gente dá, que não tem tempo de orar. Uns dizem que não tem tempo de ler a Bíblia, outros dizem que não tem tempo de vir à igreja. Queridos, nós vivemos de desculpa. E dizem aí um ditado que desculpa de aleijado é o quê? A muleta, né? Nós não podemos viver de desculpa, porque nós vamos chegar naquele grande dia, no dia de se apresentar diante do Senhor, nós vamos ter que dar conta de tudo que nós fizemos na terra. Então, diante do Senhor não vai ter desculpa, porque Deus, Ele conhece o interior do nosso coração. A Bíblia diz que Deus, Ele sonda e esquadrinha o nosso coração, ou seja, às vezes a nossa boca fala o que o coração às vezes não está nem planejando, mas só que Deus sabe o que está aqui dentro de cada um de nós. Então, queridos, primeira coisa que eu preciso fazer é separar um tempo para o Senhor. É necessário separar esse tempo. Um conselho que eu poderia dar para nós como igreja, de preferência na parte da manhã. Por que, Fábio, na parte da manhã? Por ser a primeira hora. É a hora que nós estamos descansados, nós dormimos a noite inteira, então nós agora estamos descansados para poder nos dispor para orar e buscar a presença de Deus.
Queridos, Fábio, mas onde está uma base bíblica que eu possa me contrapor segundo o que você está dizendo? Salmos capítulo 5, versículo 3 diz assim, Salmos capítulo 5, você que tem a sua Bíblia aí, vamos de Bíblia, vamos nessa viagem chamada Bíblia. Salmos capítulo 3, versículo 5, vai anotando aí no seu caderno, para você não, capítulo 5, versículo 3, perdão, capítulo 5, versículo 3, obrigado meu irmão, Deus te abençoe, mas tem uma água aqui, mas nunca é demais, né? Capítulo 5, versículo 3 diz assim, de manhã, Senhor, ouve a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando, amém? Vamos lá, todo mundo junto? Pela manhã, ouves? Ah, Senhor, pela manhã, a minha oração e vigio, e fico na expectativa. Então, queridos, na parte da manhã é a melhor hora de nós nos dispor ao Senhor. É a hora que nós estamos com a nossa mente livre, com o nosso coração livre. Só que o que nós fazemos na parte da manhã muitas vezes? Tem algumas pessoas que levantam na hora do seu trabalho. Ela acorda faltando às vezes 10, 15, 20, 30 minutos de entrar no seu emprego. E o que ela faz? Ela malemar, escova os seus dentes e lava o seu rosto, sai correndo para ir trabalhar. Ela esquece até de dar bom dia para o Espírito Santo. E aí o dia é daquele jeito, para não dizer outras palavras, é uma bênção. A pessoa passa por dificuldades durante o seu dia todo, por quê? Infelizmente o seu início de dia não começou bem. Então nós precisamos sim separar um tempo para o Senhor, buscar a presença de Deus na parte da manhã, queridos. E eu sempre, quando eu estou discipulando as pessoas, eu sempre vou dizer isso, queridos, a parte da manhã é a melhor hora para nós buscarmos o Senhor, porque a nossa mente está livre de tudo aquilo que pode produzir coisas que nos tira da presença de Deus. Em 1 Tessalonicenses diz assim, orar incessantemente. Vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses tem na Bíblia, tá? Lá no Novo Testamento, é uma carta do apóstolo Paulo. Capítulo 5, versículo 17. O texto diz, orai sem cessar. Orar o quê? Orar sem parar, é isso, queridos. Nós precisamos orar sem cessar. Fábio, como que ora sem cessar? Estou andando na rua? Estou orando. Estou lavando louça? Estou orando. Estou limpando o chão? Estou orando. Estou vindo para a igreja? Estou orando. Estou ali no meu trabalho do dia a dia? Eu estou orando. Eu não preciso muitas vezes abrir a minha boca e gritar no meio, às vezes, das pessoas que estão à nossa volta, para falar com Deus. Às vezes, por nosso pensamento, nós conversamos com o nosso Senhor. A Bíblia diz que o único que é onisciente, que pode saber o que nós estamos pensando e produzindo no nosso coração, é o nosso Senhor. Satanás, ele não tem poder de saber o que nós estamos pensando. Pelo contrário, Satanás ele descobre algumas coisas nossas pelos nossos olhares, às vezes pelos nossos gestos, o nosso comportamento, ele sabe qual é o desejo do nosso coração. Mas agora quem pode sondar o nosso coração é somente Deus. Amém? Orar sem cessar, independente da situação, nós precisamos orar. Isso é importante para nós termos um relacionamento com Deus. Quantos de nós não temos mais um relacionamento com o Senhor? Estamos vivendo no automático. É como se Deus fosse um objeto que nós não damos atenção mais para Ele. Nós precisamos sim separar tempo para conversar com o nosso Senhor. Isso é necessário para nós que somos filhos. Amém? Quem tem pai, quem tem mãe, ou quem teve pai e quem teve mãe? Acho que todos nós tínhamos prazer de conversar com o nosso pai, com a nossa mãe, né? Então, queridos, conversar com Deus é ter prazer, é falar com o Pai, é expor as necessidades do nosso coração, as dificuldades que nós estamos tendo, apresentar diante do Senhor o nosso dia.
apresentar as nossas dificuldades. Isso é falar com o nosso Deus, aquele que pode todas as coisas em nosso favor, amém? Em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27 diz: se você tem uma canetinha, vai marcando aí os textos para você depois refletir lá na sua casa. Capítulo 8, versículo 26 e 27, diz assim: 26 e 27. Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda, quando? Na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 27. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Quem são os santos? Os santos somos nós, separados para a glória do nosso Senhor. Então, quando nós oramos, nós não sabemos orar da forma correta. Às vezes tem pessoas que às vezes nós confrontamos, às vezes nos trabalhos que nós estamos fazendo. Ora por nós aí, irmão. O que a pessoa normalmente fala que não tem o hábito de orar em público? Não, eu não sei orar, eu não consigo orar. Queridos, orar é simples. Orar é ser verdadeiro, é falar palavras verdadeiras que saem do nosso interior, do interior do nosso coração. Você viu aqui o Juan orando? Papai, papai abençoa, papai. Aquilo é uma verdade do coração dele. Eu e você precisamos nos apresentar diante do Senhor e orar com fervor, apresentar uma verdade que existe no nosso coração. Porque às vezes quando nós vamos orar, nós queremos fazer uma oração programada, uma oração gravada. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que criou a constelação e os céus, que criou o sol, a lua. Queridos, Deus Ele quer que nós tenhamos com Ele um relacionamento, que dizemos aquilo que é necessário. Pai, eu estou sem emprego, as latinhas em casa estão batendo, eu preciso alimentar minha família, eu preciso da provisão que vem do Senhor. Queridos, é ser verdadeiro diante do Senhor. Pai, eu estou com dificuldades para te servir, infelizmente eu estou sendo atacado com flechas inflamadas do Satanás, tentando impedir de que eu busque a tua presença. Queridos, é orar com oração verdadeira diante do Senhor, amém ou não amém? Amém. Então, queridos, o Espírito intercede por nós. Fábio, o que eu preciso fazer na hora da oração? Abrir a boca e confiar no Espírito Santo, porque Ele vai interceder por nós. Sabe, queridos, quando nós apresentamos a nossa oração diante de Deus, às vezes nós não sabemos, mas existe alguém que filtra a nossa oração até chegar ao Pai. As nossas orações, quando nós abrimos a nossa boca, é como se nós falássemos em línguas estranhas que nem Deus entende. Mas o Espírito de Deus vai converter estas palavras em palavras agora legíveis a Deus. Então por isso que nós sempre oramos em nome de Jesus, porque Ele é quem media em favor das nossas vidas, amém? É Jesus que intercede por mim e por você. Quando eu oro, a minha oração, ela sai, vou usar um exemplo, ela sai cheirando mal. Por quê? Eu sou pecador. Porque eu tenho desejos ruins, eu tenho vontades que às vezes contradizem o que a Bíblia me ensina, ou seja, eu estou impuro diante de Deus. Agora eu preciso de Jesus, para que Jesus filtre a minha oração, para que esta oração chegue ao Pai. E por isso que eu tenho que estar ligado em Jesus Cristo, aquele que morreu em favor dos meus pecados, amém? Então todas as orações nós precisamos elevar ao Senhor. Como eu disse aqui, antes de você pegar o seu celular na parte da manhã, para olhar as mensagens no WhatsApp, queridos, eu faço muito isso, eu estou dizendo aqui de algo que eu faço, eu preciso melhorar isso. Teve um tempo que eu era bem zeloso nessa questão, e agora a gente deixa o celular pertinho ali da cabeceira da cama, a primeira coisa que faz é para desligar o alarme quando toca. E nessa de desligar o alarme, você faz o quê? Dá uma puxadinha ali e dá uma olhada nas mensagens. E de repente tem uma mensagem que você está meio curioso, você vai e olha.
E de repente, queridos, você começa a roletar o celular para olhar as mensagens. E de repente tem uma notificação lá no Facebook ou no Instagram. Aí você vai e entra no Facebook e no Instagram. E de repente você perde o foco. Aí você começa vendo reels, você começa vendo alguns videozinhos. E de repente, pronto. Aquele momento de qualidade que eu poderia ter com o Senhor, o que eu faço? Eu deixo para mais tarde. Aí o mais tarde vem a preocupação do trabalho, vem a preocupação da casa, vem a preocupação da família, vem outras preocupações. E nós passamos o dia sem conversar com o nosso Senhor, sem ter um relacionamento com Deus. Então, queridos, o que o Senhor está querendo nos ensinar nesta noite? Antes de tudo, as primícias. Nós entregamos ao Senhor as primícias, amém? A nossa primeira energia, a nossa primeira força, o nosso primeiro louvor nós entregamos ao Senhor. Porque fazendo assim, queridos, nós vamos ter relacionamento com Deus. Quem quer ter relacionamento com o Senhor? Um relacionamento profundo. Então nós precisamos seguir alguns padrões na nossa vida de fé. Se eu quero ser um cristão autêntico na terra, eu preciso seguir alguns padrões. E nós temos dificuldade muitas vezes de seguir padrões. Nós temos dificuldade de seguir regras. Nós temos um país chamado Suíça. É um país da Europa, que é um dos países que mais tem regras. E é um dos países que menos as pessoas querem viver, por causa das regras. E o reino de Deus não é diferente. O reino de Deus é cheio de regras. E só vai entrar no céu quem amar as regras do Senhor. Porque aparentemente as regras de Deus parecem ser penosas para nós. Mas quando nós entendemos o profundo das leis de Deus, que é para nos preservar e nos livrar muitas vezes das consequências que a vida nos propõe, queridos, nós passamos a amar as leis de Deus. Porque é assim que Deus faz. A Bíblia diz que Deus, Ele repreende quem Ele ama. E Deus nos ama. Por isso que Ele tem proporcionado para mim e para você a oportunidade de poder ler a Bíblia, de poder ter essa comunhão entre os irmãos, de poder orar diretamente ao Pai por meio de Jesus Cristo. Então nós somos privilegiados. É uma bênção de Deus. Amém? Segundo, queridos, agora eu vou pegar no pé de vocês. Segundo, leitura bíblica. Se eu quero ser um cristão ou um crente autêntico, eu preciso ler a Bíblia. Fábio, mas eu leio a Bíblia e não entendo nada. Lembra de quando eu oro e o próprio Espírito intercede por mim? Queridos, antes de eu ler a Bíblia, eu preciso ter uma revelação divina dos céus na minha vida. E para mim ter uma revelação dos céus na minha vida, eu preciso fazer o quê? Pedir ao Senhor: meu Deus, eu estou lendo a Bíblia e não estou entendendo nada. São letras que parece que estão em outras línguas e eu não consigo entender. Espírito Santo, me dê sabedoria, me dê discernimento, me dê conhecimento. E de repente, queridos, as letras elas começam a formar palavras entendíveis, que de repente você começa a entender a voz de Deus, e Deus passa a falar aos nossos corações. A leitura bíblica é importantíssima para nós. Não tem como nós vivermos sem ler a Bíblia, sem ler as Escrituras. Amém? A leitura bíblica ela precisa ser diária. Amém? Diga assim: a leitura bíblica precisa ser diária. Amém? Receba em nome de Jesus. Quem aqui tomou café da manhã hoje? Quem aqui almoçou hoje? Quem aqui tomou um cafezinho da tarde? Quem aqui vai chegar em casa e vai... A Rosiane não pode, porque ela falou que encheu a barriga demais hoje. Você vigia, viu, irmã? Queridos, o nosso corpo físico precisa do alimento, amém? Nós precisamos do arroz, nós precisamos do feijão, nós precisamos da salada, do legumes, nós precisamos da proteína. Pode ter um pouquinho de gordurinha, não tem problema não. Bem devagar, para que o nosso corpo fique de pé. A nossa alma precisa também de nutrição, de nutrientes, e é proveniente das Escrituras. Quando eu leio a Bíblia, eu estou inculcando na minha mente as leis de Deus, e agora estou saciando a minha alma
Qual que foi o último louvor, o último louvor que nós cantamos? Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. A nossa alma anseia pelo poder de Deus, que é constituído em nós por meio da palavra, por meio das escrituras. Por isso que é uma necessidade nós comermos a Bíblia. Amém? Nós precisamos ler as escrituras, porque se nós não lermos as escrituras, infelizmente nós seremos mortos-vivos na terra, porque o mundo não tem a revelação de Deus. O mundo está vivendo nas drogas, na bebida, na prostituição, pelo simples fato de não ter a revelação de Deus. A partir do momento que eu recebo a revelação da parte de Deus, porque como nós estávamos estudando na escola bíblica hoje, todos nós que aqui estamos simplesmente pelo fato do Espírito de Deus nos chamar. Amém? Ah, mas foi o João, foi a Maria. Não, você não, tá, João? Só para usar um exemplo. Foi o João, foi a Maria, foi a Cida que me chamou para vir para a igreja. Queridos, o Espírito Santo usou o fulano e o ciclano e o beltrano para te chamar, para vir para a presença do Senhor. Amém? Amém? Só que quando eu venho para a presença do Senhor, eu não posso viver uma vida aleatória diante de Deus. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso nutrir a minha alma. E como que eu nutro a minha alma? Por meio das escrituras, da leitura bíblica. Eu preciso separar tempo para ler a Bíblia. É necessário. Fábio, mas eu tenho uma dificuldade para ler. Sabe, eu não consigo ler livro. Queridos, hoje se você baixar no seu celular Bíblias, vai ter Bíblia em áudio. Meu Deus, você pode escutar a Bíblia. Tem tantas formas. Eu não sei ler. Põe lá o áudio, ó. Põe um foninho ali, passa o dia inteiro ouvindo a Bíblia. Queridos, nós precisamos arrumar jeito para aprender as escrituras. Nós não podemos deixar a Bíblia de lado, porque é um presente de Deus para mim e para você. É um privilégio para mim e para você ter a oportunidade de abrir a nossa Bíblia e poder contemplar a revelação de Deus nas escrituras. Porque Deus, Ele quer se revelar a mim e a você. Porque assim, Hebreus, pastor Altair pregando na quinta-feira, ele leu um texto em Hebreus que diz: até quando que nós vamos viver só de leitinho? Porque o adulto, ele precisa de comida sólida, comida que sustenta. Passe você a viver só tomando leite todos os dias, o que vai acontecer com a sua saúde? Só leite todos os dias, quando na verdade nós precisávamos de nutrientes para o nosso corpo. Então o escritor de Hebreus está dizendo assim, ó: não vivam somente de leitinho, mas vivam de comida sólida, aprofunde no conhecimento, buscando a presença de Deus por meio das escrituras. Amém? Porque nós precisamos estar preparados para os dias que nós formos confrontados a respeito do Evangelho. Por que você carrega esta fé? Pessoas vão perguntar para mim e para você, e aí eu vou ter que estar preparado nas escrituras para poder explicar a minha fé para elas. Amém? E que eu e você estejamos preparados para explicar a nossa fé para todos aqueles que tenham dúvidas. Porque você foi chamado para ser luz. Jesus, ele diz que para que serve um luzeiro aceso num ambiente e que é posto uma bacia sobre esse luzeiro? A luz, ela serve para quê? Para iluminar. Jesus, ele diz: sejam a luz do mundo. Nós fomos chamados para clarear, falando com os adolescentes ontem, né? Fomos chamados para clarear esse mundo de trevas que nós vivemos. Porque hoje nós estamos na luz, mas um dia nós estávamos nas trevas, vivendo segundo o que o nosso coração mandava. Mas agora o próprio Espírito de Deus tem falado aos nossos corações e nós conseguimos a viver debaixo da luz. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz que nós perecemos por falta de conhecimento. Você consegue abrir lá, Fausto? Oséias capítulo 4, versículo 6, para nós lermos juntos.
diz assim, versículo 6. Versículo 6. O meu povo está sendo o quê? Destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Queridos, esse texto ele está dizendo aqui que se eu e você esquecermos as leis de Deus, não vai ser só nós que vamos ser impactados com o esquecimento de Deus, mas também os nossos filhos. É por isso que tem muitos filhos vivendo na maldição, porque pais irresponsáveis não têm se posicionado diante da sua vida para buscar a presença de Deus. Nós temos algumas crianças hoje na igreja que não têm os seus pais junto com elas, e a gente vê que a misericórdia de Deus é tão grande que tem buscado essas criancinhas, e que Deus possa, por meio do teu poder, quebrar essa maldição que vem de tempos e tempos na vida dessas famílias. E queridos, é muito sério, porque se eu e você rejeitarmos este livro aqui, o Senhor vai nos rejeitar. E o texto diz o quê? Também eu te rejeitarei, para que não sejas... Hoje na escola bíblica nós falamos a respeito disso, né, irmão Luciano? Sacerdotes. Nós somos o sacerdote santo, nós somos a nação eleita, amém? E Deus chamou nós para sermos salvos e também para sermos sacerdotes. Então, queridos, nós não podemos deixar as escrituras de lado. Sabe qual que é o maior intento do Estado hoje contra nós brasileiros? Vamos trazer para o nosso mundo físico. O maior intento do Estado e dos governantes é deixar as nossas crianças ignorantes, crianças que não sabem interpretar um texto, crianças que não sabem fazer uma conta de dividir ou de multiplicar, crianças que têm dificuldades no conhecimento. Fábio, mas por que é tanto dinheiro investido na educação e essas crianças elas não desenvolvem no seu psique? É tudo estratégico, queridos, porque Satanás ele está trabalhando na deturpação do ser humano. A igreja é uma das instituições que mais pega no pé das pessoas para o conhecimento. Nós estamos tendo tantas aulas aqui na igreja, né? A irmã Daiane, nossa, está trabalhando incansavelmente. Ontem fez o trabalho com as crianças às 5 da tarde. Depois nós estivemos aqui para fazer o trabalho das 7 junto com as crianças, ensinando os adolescentes. Queridos, na parte da manhã no domingo tem escolinha para os adolescentes, escolinha para as crianças, né? Tem escolinha para os adultos, e a gente tem trabalhado incansavelmente porque a gente sabe que é importante nós conhecermos. Só que todos nós temos que entrar nessa mente, nesse padrão de querer conhecer o Senhor por meio das Escrituras. E é necessário, queridos. Nós não podemos fazer corpo mole agora para aprender. Amém? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que diz lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32... Às vezes as pessoas querem participar de um culto de libertação. Eu quero me libertar das drogas, eu quero me libertar da bebida, eu quero me libertar disso ou daquilo. Queridos, olha o que o texto diz para mim e para você no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Olha o que o texto diz para nós. Quem vai nos libertar não vai ser nenhum super pastor ou super pregador, não vai ser o Fábio aqui falando para vocês. Quem vai libertar vocês é as Escrituras. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Amém? Então eu preciso conhecer a verdade de Cristo para que eu me liberte das minhas certezas e convicções que eu tenho.
Porque, querido, se nós pararmos para pensar, se eu continuasse vivendo a vida que eu vivia, com certeza eu acredito que eu nem estaria vivo mais pelas práticas que eu tinha. Mas Deus agora, Ele raiou uma nova oportunidade para que eu pudesse enxergar a luz e viver na luz, amém? Assim como o Senhor tem feito para mim e para você. Então eu quero ser um crente autêntico, eu preciso orar, eu preciso ler as Escrituras. Eu não posso deixar a Bíblia de lado de forma alguma. Algumas pessoas acham que ler a Bíblia, meu Deus, eu já presenciei essas coisas, meu Deus do céu. Vamos ver o que Deus vai falar comigo hoje. Aí cai no texto lá: e hoje morrerá você e a sua família. Meu Deus. Queridos, não brinquemos com a palavra de Deus. A palavra de Deus, nós precisamos fazer uma leitura sequencial. Eu preciso entender a mente de Jesus. Eu preciso entender a mensagem que o Senhor quer transmitir para mim. Não é abrindo um texto aleatório que Deus vai falar comigo. Pode falar pela misericórdia dEle. Mas, queridos, a forma correta é nós lermos a mensagem de Deus, que é as Escrituras, que Deus concedeu para nós na terra. É um privilégio para nós, amém? Então não tenha a Bíblia como um amuleto da sorte. Não tenha a Bíblia como um desodorante de subaco. Não tenha a Bíblia para bater na cabeça dos outros. Não, queridos. Tenha a Bíblia para você aprender a vontade de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia. Eu quero ser um crente autêntico. Eu quero ser um crente cheio de Deus. Sabe quando o Fausto fazia assim, com o violão? Eu quero pular, eu quero gritar na presença de Deus, quero ser cheio de Deus. Mas, queridos, você não vai ser cheio de Deus se você chegar vazio aqui. Porque a Bíblia fala que nós somos pequenas pedras, que quando nós nos ajuntamos, nós construímos o templo do Senhor. Posso usar mais um exemplo. Nós somos como se fossem pequenas brasas, que quando nós estamos juntos, nós fazemos uma fogueira, que dá para assar até uma picanha. Eita glória! Então, queridos, nós precisamos estar cheios de Deus. Eu não vou para a igreja para encher de Deus, não. Eu vou para a igreja agora para compartilhar aquilo que Deus me encheu lá na minha casa, amém? Porque Deus, Ele tem proporcionado para mim e para você oportunidades de encher-nos da presença dEle. Eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia. Isso é uma necessidade para mim como cristão. Porque quando eu chegar na igreja, eu não vou ser como um maracujá murcho. Eu não vou ser alguém tão negativo a ponto de fazer com que a pessoa que está do meu lado também fique fria. Não, queridos. Quando nós chegarmos aqui na igreja, quando nós estivermos cheios de Deus, quando relar um no outro, pronto, vamos pegar fogo, vamos pular na presença de Deus. Como foi neste momento de louvor, que maravilha, meu Deus, que coisa gostosa. Terceiro, queridos, eita glória, agora eu vou trabalhar no estômago, o jejum. Ai, como é difícil fazer. Mas eu não posso ficar sem comer, senão eu passo mal. Eu não posso ficar sem comer, senão eu vou ter que ir para o médico, ter que tomar remédio. Queridos, o jejum não é só para a nossa saúde física, mas também para a nossa saúde espiritual. É necessário nós, como cristãos, jejuar, porque nós precisamos debilitar esse ser que se chama Fábio, que se chama João, Luciano, Reginaldo, Shirlane, e tirar toda essa autossuficiência que às vezes existe em nós. Eu não sei se você já se deparou com uma pessoa debilitada a ponto de você precisar carregar ela. Mas a pessoa, quando ela está nesse estado, ela já não anda mais com as suas próprias pernas. Ela tem necessidade de que outras pessoas a ajudem. Só que para ela chegar nessa disposição de pedir ajuda, é muita humildade, muito quebrantamento.
a pessoa ela precisa conseguir se enxergar debilitada. E o jejum ele faz isso com nós. Ele tira toda a autossuficiência que nós temos. E quando nós estamos debilitados, aí fica um pouquinho mais fácil nós nos achegamos ao Senhor. Eu quero ser um cristão autêntico. Queridos, olha o que diz lá em 2 Crônicas capítulo 20, versículo 3. Tem um personagem, abre lá para nós, Fausto. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 3. Tem um personagem chamado Josafá. Ele é o rei de Israel. Ele estava diante de dois povos que eram inimigos de Israel: os amonitas e... Abriu lá, Fausto. Deixa eu abrir aqui. Segunda Crônicas capítulo 20. Josafá nesse momento ele estava só quero fazer um contraponto aqui. Josafá nesse momento, queridos, ele estava diante de uma situação bem complicada. Tinha uma multidão de um exército que iria contra Judá neste momento. Eles seriam destruídos com toda certeza. E nesse versículo aqui nós vamos ver que Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Queridos, quando nós estamos discorrendo esse capítulo 20, nós vamos ver que o Senhor usa um profeta para falar com Josafá, dizendo que ele não precisaria fazer nada, só descansar no Senhor, porque o Senhor é que tomaria a frente da guerra e lutaria em favor de Judá. O texto vai dizer que num certo momento, depois deles terem tirado esse tempo para buscar o Senhor e jejuado, o próprio Deus vai na frente desse povo e traz uma confusão no meio dos inimigos, que aquela multidão começa um matar o outro e o povo de Judá fica ali parado sem fazer nada. E quando eles se dão por conta, o povo inimigo estava todo estirado no chão e todos mortos. E o profeta disse para ele: agora vocês podem recolher os despojos. Os despojos eram as coisas de valores que o povo inimigo tinha. E o texto diz que eles ficaram 3 dias recolhendo os despojos. Ou seja, o jejum, queridos. Fábio, quando eu faço jejum? Quando eu estiver no momento de dificuldade, no momento que eu preciso buscar uma resposta da parte de Deus, no momento que eu estiver diante de uma situação adversa na minha vida, eu vou jejuar e buscar a presença de Deus. Amém? Para que eu tenha um pouquinho mais de profundidade, um relacionamento um pouco mais profundo com o Senhor. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 17, do versículo 14 ao 21. Diante dos levantes, nós precisamos orar e jejuar, queridos. Quem aqui é a igreja do Senhor? Amém? Se um endemoniado chegar hoje e se manifestar aqui, você acha que você consegue expulsar, ou você vai ficar olhando meio de longe, ou você vai sair correndo? Vamos lá. Versículo 14, Fausto. 14 a seguir, até o 21. Quando chegaram a multidão, aproximou-se de Jesus um homem que, ajoelhando-se diante dele, disse, versículo 15: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é epilético e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos e não
puderam curar. E Jesus respondendo disse: ah, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Então Jesus repreendeu ao demônio, o qual saiu do menino, que desde aquela hora ficou curado. Versículo 19. Depois os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram-lhe: por que não pudemos nós expulsá-lo? Disse-lhes ele: por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Versículo 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão à força da oração e de jejum. Amém, queridos? Vai ter situações na nossa vida que nós vamos precisar jejuar, queridos. É necessário. E a gente vê que esse menino ele era epilético, né? Ele dava algumas convulsões. E é tão semelhante ali a convulsão com a manifestação demoníaca, que faltou fé para os discípulos. É como nos dias de hoje: não expulsa o demônio não, porque ele está tomando remédio. Nada contra os remédios, queridos. O remédio é indicado pelos profissionais da saúde e é bênção na vida de muita gente. Mas nós precisamos ter um relacionamento com Deus a ponto de nós entendermos que existem situações que é espiritual e situações que são físicas. Mas neste momento aqui nós vemos os discípulos faltando fé. Por isso Jesus disse: homens de pouca fé, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês moveriam montanhas. Mas, queridos, para mim ter fé, eu preciso orar e jejuar. Amém? Eu não sei se você tem praticado o jejum, mas é muito importante que nós como igreja pratiquemos. Ah, mas eu tenho uma situação em minha vida que eu preciso alcançar um bom êxito. Jejue e ore. Busque a presença de Deus em espírito e em verdade. Amém? Quarto, como ser um cristão autêntico? Adoração. Quem aqui gosta de adorar o Senhor? Meu Deus. Falar de adoração nós já lembramos do início do culto, né? O Juan quase saiu do corpo, tadinho. Tem que dar um negócio para melhorar a garganta dele depois, porque tanto que o homem gritou. Que bênção. Adorou o Senhor. Adoração é uma arma poderosa que nós podemos usar, queridos, porque vai ter momentos que nós não vamos conseguir orar, não é verdade? Vai ter momentos que as palavras não vão sair dos nossos lábios, mas às vezes nós conseguimos adorar, buscar a presença do Senhor. Quando nós estivermos lá no escondido, nós começamos: Senhor, como que eu oro? Eu começo: poderoso Deus, poderoso Deus, e começo a adorar o Senhor. Olha o que diz lá em Salmos capítulo 22, versículo 3: Deus, Ele habita em meio aos louvores. Capítulo 20, versículo 3 de Salmos, 22, versículo 3 de Salmos: contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Em outras versões diz que Deus, Ele se faz presente em meio aos louvores. E nós precisamos adorar o Deus Santo e Poderoso. Amém? Olha o que diz lá em 2 Crônicas, no texto que nós vimos de Josafá. Lembra de Josafá, que estava diante da guerra e que Deus aniquilou o exército que iria aniquilar eles? Olha o que diz lá no versículo 21 do capítulo 20 de 2 Crônicas:
tendo ele tomado o conselho com o povo, designou os que haviam de cantar ao Senhor e louvá-lo, vestidos de trajes santos, ao saírem diante do exército, e dizer: dai graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvor, queridos. Nós fomos chamados para adorar. Por que eu nasci? Para louvor e glória do Senhor. O que significa a palavra louvor? Significa elogios a Deus. Então, quando eu adoro, eu elogio o meu Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Existem batalhas que nós vamos vencer com louvores, queridos. Então, se eu quero ser um cristão autêntico, eu preciso adorar o Senhor, amém? Amém? E quinto e último, para nós terminarmos esta palavra, espero que você anotou tudo aí para você depois estar refletindo a respeito, é o testemunho. Testemunho. Fala comigo, testemunho. Testemunho. Usar nossas experiências de vida para fortalecer pessoas que passam por aquilo que nós também passamos. Ou seja, a sua vitória precisa impactar aqueles que os rodeiam. Por quê? Porque eles precisam ver o que Deus fez na sua vida e entender em seus corações que assim como você venceu, sendo um pecador, um pobre, um miserável, foi reconhecido por Deus como filho, aqueles que estão distantes vão entender que eles também têm jeito. Queridos, é muito bom quando você vê alguém que estava vivendo nas trevas e de repente está vivendo na luz. É maravilhoso. E o impacto que surge na vida daqueles que estão distantes, que estão desesperados para vir para a presença de Deus, nós não fazemos ideia muitas vezes. Porque as pessoas estão esperando uma referência. Por isso que eu e você precisamos ter um bom testemunho. Porque as pessoas estão esperando uma referência minha e sua, para que ela comece a dar um passinho para buscar a presença do Senhor. E por isso que eu e você precisamos ser luz, a luz do mundo, amém? Marcos capítulo 5, versículo 15 ao 20, diz o que? A transformação verdadeira nos leva a testemunhar. Fábio, eu sou um cristão, eu sou um filho de Deus, mas e o seu testemunho? Está levando a pessoas a se converterem a Jesus por meio da sua vida? Olha o que diz o texto, Marcos capítulo 5, do versículo 15 ao 20. Olha o que diz o texto lá. Chegando-se a Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, sentado vestido em perfeito juízo, e temeram. Versículo 16. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes como havia acontecido ao endemoniado e acerca dos porcos. 17. Então começaram a rogar-lhe que se retirasse dos seus termos. 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. 19. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Versículo 20. Ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus, e todos se admiravam. Queridos, o contexto desse texto é um homem endemoniado que vivia entre as sepulturas. O texto diz que as cadeias elas quebravam quando eles tentavam amarrá-lo. O texto diz que este homem ele andava nu.
entre os sepulcros, endemoniado, se cortando com algumas pedras. Um homem que ninguém conseguia segurar, e de repente Jesus chega naquele lugar e Jesus liberta aquele homem. E agora Jesus dá uma palavra de autoridade sobre a vida daquele homem, e aquele homem é liberto, queridos. E só que o texto vai dizer que de repente este homem se encontra agora em perfeito juízo, vestido, e alguns perguntam o que aconteceu com esse rapaz, porque outrora ele estava vivendo de uma forma que nós tínhamos medo dele, e agora ele está vivendo totalmente ajuizado. O que aconteceu com ele? Aí eles declaram para aquele povo daquela cidade: olha, ele estava cheio de demônios, e os demônios pediu para que Jesus lançasse esses demônios nos porcos. E de repente 200 porcos que ali tinham foram cheios desses demônios. E o texto diz que eles se precipitaram ao precipício abaixo, caindo dentro do mar e se afogando. Trouxe um grande prejuízo para aquele povo da cidade. Eles expulsaram este homem que outrora era endemoniado, agora era um homem são diante de Deus. E o texto vai dizer que este homem agora está pedindo para Jesus: Senhor, deixa que eu vou contigo. E Jesus olha para ele e diz: não, meu filho, vai para a sua terra, lá para a sua parentela, para aqueles que te viram da forma que você vivia, porque agora eu quero usar você como ferramenta no meio deles, para que eles também entendam que Deus é o que cria, Deus é o que transforma, Deus é o que restaura, Deus é aquele que salva. Esse é o Senhor que pode fazer todas as coisas em favor das nossas vidas. Fábio, como que eu sou um cristão autêntico? Eu preciso usar o meu testemunho em favor do reino de Deus, para a glória do Senhor. Por isso que eu preciso deixar de viver no pecado. Por isso que eu preciso abandonar o pecado e viver para o Senhor, porque senão o nosso testemunho ele não vai ter validação. E o último texto para nós finalizarmos, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 26 ao 30. Aqui nós vemos um homem que trazia medo para o povo cristão, porque ele era um perseguidor da igreja. Um homem chamado Saulo. Quem conhece Saulo? Da Bíblia. Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Ele caçava incansavelmente aqueles que falavam de Jesus. Ele matava. E a primeira pessoa que passou no crivo dele foi Estevão, que era um diácono da igreja primitiva, um homem cheio de Deus, que quando ele pregava com intrepidez. E de repente Saulo, que ainda não era o apóstolo Paulo, se achegou a este homem e permitiu com que ele morresse. Ele era um perseguidor da igreja. E olha o que o texto vai dizer aqui para nós, no capítulo 9, versículo 26 de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 26 ao 30, nós estaremos lendo. Tendo Saulo chegado a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Nesse momento, queridos, Saulo tinha tido um encontro com Jesus, e o texto diz que ele caiu desmaiado no chão, e de repente quando ele levanta cego, e ele passa 3 dias cego, tendo uma revelação da parte de Deus. E quando ele é instruído por um discípulo de Jesus, aquelas escamas caem dos seus olhos, e de repente agora ele começa a pregar em favor do reino. E quando Saulo se apresenta para os discípulos, eles estão morrendo de medo, porque Saulo era um perseguidor da igreja, agora eles estão com medo de Saulo. Mas Saulo chega para dizer para eles que agora ele é um cristão, que ele está no mesmo time, que agora ele vai pregar o evangelho de Cristo para salvar aqueles que estão distantes. Então Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Versículo 28, assim andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Versículo 29, e pregando ousadamente em nome do Senhor, falava e disputava também com os helenistas, mas procuravam matá-lo. Outrora o apóstolo Paulo era um perseguidor, um assassino dos cristãos. Agora ele estava sendo perseguido a ponto de pessoas quererem matá-lo. Queridos, nós fomos chamados para cumprir o ID de Cristo Jesus. Antigamente nós fazíamos tanto mal,
alguns vão dizer, alguns que não conhecem as escrituras, vai dizer que é karma cocada. Mas, queridos, antigamente nós perseguíamos. Eu era um perseguidor da igreja. Eu criticava a igreja, falava que a igreja era um ponto de comércio. Já disse aqui 1, 2, 3 vezes, mas numa rua eu conseguia enxergar 2 igrejas, mas eu não enxergava 5 botecos que tinha ali, porque eu queria criticar a igreja. A gente é mau, a gente persegue o que é santo, o que é puro, porque a gente quer esconder os nossos pecados. O apóstolo João vai dizer lá no capítulo 3 de João, que a luz se revelou ao mundo, mas nós amamos mais as trevas e negamos a luz, porque as nossas obras são más, e por isso nós queremos esconder aquilo que está no profundo do nosso coração, porque nós não queremos que as nossas obras sejam reveladas. Mas, queridos, existe uma mágica quando nós confessamos os nossos pecados. Jesus, Ele nos perdoa e agora nos condiciona a viver uma nova vida. Senhor, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Nicodemos, é necessário nascer de novo. Fábio, é necessário nascer de novo. Irmãos, é necessário nascer de novo. O que é nascer de novo? É deixar as velhas práticas e viver em novidade de vida. Amém? Segue este roteiro que sua vida será transformada. Agora vocês não são mais inocentes. Deus, Ele quer ter um relacionamento comigo e com você, e que eu e você não viemos dispensar e desperdiçar essa oportunidade que Deus tem nos dado. Amém? Essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu pude de alguma forma também contribuir conosco como igreja. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Pai, agradecemos ao Senhor porque mesmo nós sendo pecadores, seres errantes, às vezes, Pai, nosso coração é tão maldoso, mas que amor é esse que nos constrange? Pai, nós podemos vir aqui nesta noite ouvir uma palavra que dá uma direção para nós. Ajude-nos a orar, ajude-nos a ler a Bíblia, ajude-nos, Senhor, a jejuar, ajude-nos, meu Pai, a louvá-lo. Ajude-nos, meu Pai, a estar testemunhando aquilo que nós recebemos da parte do Senhor. Meu Pai, esteja abençoando os teus filhos, ajudando-os a guerrear essa guerra que é travada nesse mundo que nós vivemos. Nós cremos, Pai, que o Senhor já enviou o seu Filho e que Ele está voltando, e que eu e os nossos irmãos que aqui estão não viemos ser pegos desapercebidos, mas que quando a trombeta soar, nós viemos ser elevados aos céus para viver com o Senhor na eternidade. Pai, essa é a esperança que rega a minha fé todos os dias. Isso é a vontade do meu coração, e eu acredito que é a vontade do coração do Senhor, que todos sejam salvos. Pai, abençoe os teus filhos, dê uma semana regrada de bênçãos, em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém? Amém, glória a Deus.